Estamos com mais um videocast da Pet Coaching. Hoje a gente está com a presença ilustre da Regina, uma grande cliente minha, tutora do Joca, se tornou uma grande amiga e mestre também de Reiki. E vocês vão saber mais um pouquinho disso depois. Mas agora a Regina está aqui para contar um pouquinho para a gente e compartilhar os aprendizados da vivência com o cão reativo, vai contar a história do Joca e a experiência dela com a relação com o Joca e como que tudo está sendo conduzido com o treinamento, para poder inspirar cada vez mais tutores que tem qualquer questão com seus cães relacionadas à reatividade, que possam conduzir de forma mais positiva possível. E como isso é possível, a Regina vai falar pra gente agora, contando um pouquinho. Meu nome é Regina de Barros. Eu conheci a Carla num momento, assim, bem complicado do Joca. Bom, o Joca sempre foi, ele é um Shar-Pei. Ele, aos 3 meses, ele nasceu com o olho aberto, porque o Shar-Pei tem aquelas dobrinhas e alguns nascem com o olho fechado. O Joca nasceu com o olho aberto. E aos 3 meses, o olhinho dele fechou. E aí, até então, eu não sabia o que tinha acontecido, já que o olho dele tinha nascido aberto, né? E aí eu levei em uma veterinária, e a veterinária não soube muito bem diagnosticar o problema. E ele estava com uma úlcera, e devido a essa questão do Shar-Pei, que tem essas dobrinhas, que o que acontece? A dobrinha do Shar-Pei, às vezes, não é logo no início, mas à medida que ele vai crescendo, a dobrinha vai aumentando, então tem que fazer essa cirurgia. E ela não viu isso rapidamente, e foi demorando, e essa úlcera foi aumentando. Então, foram vários erros que aconteceram aí. Foi o erro de diagnosticar que essa cirurgia precisava ser feita logo, então a úlcera foi aumentando. Foi o erro do remédio que ela receitou, que foi um colírio que ardia muito, então eu ficava correndo atrás dele, segurando ele, meu marido segurando ele, e eu pingando um colírio que ardia muito. E o terceiro erro, de não receitar nenhum remédio para dor, nada. Então, quer dizer, esse foi o primeiro trauma do Joca. Bom, é claro que isso não demorou muito, porque eu achei que alguma coisa estava errada aí, né? Porque foram 15 dias de tortura do cachorro, da gente correndo atrás dele para pingar um colírio que ardia e segurando para pingar o colírio. Aí eu achei que estava tudo errado, eles demorando muito para diagnosticar, e aí eu procurei uma outra veterinária. Aí essa outra veterinária, que é uma pessoa muito competente, só pela conversa no telefone, ela já falou, e é uma pessoa muito especializada em Shar-Pei, ela falou para mim, olha, eu não receitaria esse remédio, posso ver o estado dele? Quando ela viu o estado do olho dele, ela falou, precisa operar imediatamente, essa úlcera está muito avançada. E quando ela chegou na minha casa, só de olhar o cachorro, ela já imediatamente falou, este cachorro está traumatizado. Então, quer dizer, esse foi o primeiro trauma dele aos 3 meses de idade. E antes disso, deixa eu me recapitular. Antes disso, eu tinha ficado um pouco com essa veterinária, com essa primeira, e ela tinha falado que o Joca só poderia sair aos 4 meses, então quer dizer, o Joca já demorou para sair, já demorou para sociabilizar, então foram, assim, alguns errinhos. O Joca ficou aqui, preso, né? Aí depois teve toda essa questão do olho. Aí ele fez a cirurgia
teve essa questão do olho, aí ele demorou mais um pouco ainda para sair, porque ele fez a cirurgia, ele teve que ficar de molho. Aí, saindo de casa, ele sempre foi um cão extremamente dócil. Quantos meses ele tinha quando ele começou a sair, Rê? Então, ele saiu aos quase 5 meses. Tá. Porque até tudo isso acontecer, cirurgia e tudo, quase que bateu 5 meses. Tá. Só para salientar, né, que é importante, ele passou por um processo traumático bem no período de socialização, que é até os 3 meses, que é quando a janela está mais aberta dos cães. Então, nessa fase mais importante para ele ter várias associações positivas, para ter várias experiências bacanas, ele passou por processos traumáticos, e esses processos dessa fase de socialização costumam comunicar ao longo da vida do cachorro. Exatamente. E ele sempre foi super dócil, brincalhão, dócil, calmo, com uma índole doce, assim, bem tranquilo, bem calmo, porque tanto eu como meu marido somos muito carinhosos. E, além de tudo, ele é um cão que veio com uma índole muito carinhosa, muito dócil. E aí, logo nos primeiros passeios, não logo nos primeiros passeios, acho que um ano, foi o primeiro ataque. Ele sofreu um ataque de um cachorro que estava assim com a garagem aberta, e eu nem podia imaginar, eu achei que o cachorro estava preso lá dentro. E era um pastor belga, brancão, lindão, mas o cachorro veio correndo e mordeu, não foi nada grave, ainda bem, mas esse foi o primeiro ataque. E depois, mas tudo bem, ele se restabeleceu, eu também, porque eu sou uma pessoa também muito calma, e continuei a passear normalmente. No caso do Joca, foram 13 ataques. Então, ele está com 4 anos agora, e no decorrer desses 4 anos, foram 13 ataques, sendo que desses sempre cachorros sem guia, sempre com donos, né? E ele sempre se restabeleceu, eu também, porque, como eu falei, eu não sou nem uma pessoa medrosa e nem nervosa. Então, sempre a gente continua a sair normalmente, a andar sempre bastante, porque eu gosto de caminhar e ele também. E eu sempre deixei os cachorros se aproximarem, porque eu sempre achava que pudesse ser uma sociabilização. Eu demorei para evitar realmente, né? Eu achava que pudesse, mais uma vez, ser uma sociabilização, que não ia acontecer, que dessa vez não iria acontecer um ataque. E aí acontecia, o cachorro chegava e dava briga, às vezes chegava assim, calminho, e aí dava briga. E aí, Rê, desses ataques é legal assim, é interessante o que você falou, né, pra gente poder até alertar os tutores que uma das recorrentes pedidos que a gente tem, eu queria que o meu cachorro andasse sem guia. A gente fala que isso não é nem uma questão de obediência, é uma questão de risco, não só da exposição à segurança do próprio cão, mas também das chances de conflito com outros cães. A gente não tem controle. Então, desses 3 ataques, todos eram cachorros sem guia e com donos? Como é que foi? Todos cachorros sem guia e com dono. Não, só teve uma vez que eram 2 cachorros aqui da vizinhança que eu conheço, que eu adoro eles, porque são cachorros que eu conheço e que eu gosto, tá? Salientando aqui que são cachorros que eu conheço, muitos eu conheço os donos, eu gosto, eu adoro, eu amo cachorro. Teve uma vez que era a mãe e filha, que eles às vezes, não sei se eles escapam, ou se os donos abrem o portão e deixam eles saírem, e depois eles voltam sozinhos. Não sei como é que foi.
E eu estava passeando e vieram os dois atacar o Joca, e dessa vez até foi tenso. A minha sorte, eu fiquei até com dor no corpo. No dia seguinte eu estava inteirinha dolorida, porque eu fiz um balé ali para salvar o Joca, né? Fiquei assim, fazendo um jogo de corpo para tentar. Porque ele é muito grande, eu não consigo carregar. E ele nem deixa a gente carregar, nem eu e meu marido, porque ele tem esse trauma de carregar, de abraçar. De contato, né? Ele tem, então ele não deixa, por causa do negócio do colírio. E aí teve uma pessoa que estava passando de carro, viu a cena, parou o carro e veio me ajudar. Foi a minha sorte. Foi esse rapaz que viu toda a cena acontecendo, ele parou o carro no meio da rua assim e veio me ajudar. Entendeu? Porque senão, eu não sei o que ia acontecer. Porque era mãe e filha ali, eram até cachorros que eu gosto, mas estava ali uma situação bem tensa. E aí fica, né, o alerta, em todas as situações de ataque era negligência, né, a gente pode dizer, porque andar sem guia a gente está negligenciando o controle dos nossos cães, e deixar portão aberto, deixar o cachorro circular ou não ter esse cuidado, né, é uma forma de negligenciar o que a gente precisa cuidar muito, que é nossos cães. Então, infelizmente o Joca aí tem um histórico bem extenso e intenso de negligências com os cães, né? Essa coisa de portão também é bem complicado, porque geralmente quem tem casa, o cão tá lá dentro solto. E às vezes a gente tá passando, e tá passando assim, né, com uma certa tranquilidade, às vezes até distraído. É que eu não tô mais, eu passei, hoje em dia eu aprendi estar tranquila e alerta, né, com todos esses acontecimentos. Eu aprendi isso, eu desenvolvi, estar tranquila e alerta. Então, eu já sei aonde tem os cachorros, mas tem uma casa com portão aberto, eu já recuo, porque eu sei que o cachorro vai estar lá solto, porque as pessoas deixam solto. E você tá passando com o cachorro, ele vai sair. Sim. Então, assim, é sempre um cuidado a se tomar. E às vezes, o que acontece com os donos? É raro você ver um dono que percebe a sua hesitação em passar, ou tanto na rua como na casa, e prende o cachorro. Porque tem muitas pessoas que acham que você é nervosa, que você é chata, entendeu? As pessoas não entendem isso. As pessoas não entendem o que você pode ter passado. As pessoas tomam você como uma pessoa nervosa, uma pessoa chata, entendeu? Geralmente as pessoas falam o quê pra mim? Não, meu cachorro é bonzinho, meu cachorro não vai atacar. Eu falo, não, eu já tentei muitas vezes, meu cachorro foi atacado 13 vezes, eu não vou mais pagar pra ver. Já paguei pra ver muitas vezes, agora eu não vou mais. Chega, entendeu? Porque dessas 13 vezes, 6 machucaram, e a gota d'água foi quando ele levou pontos, e depois que ele levou os pontos, é que ele não se restabeleceu mais, que ele ficou traumatizado realmente, que aí ele chegou em casa e começou a não deixar mais eu colocar a coleira, e foram quase 4 meses de tortura para mim, porque eu ia colocar a coleira nele, ele meio que avançava em mim. Ele não me mordia, porque ele não é um cão agressivo. Mas ele fazia... E ele não deixava eu colocar a coleira. Aí as pessoas falavam, ele tá ficando bravo porque ele tá ficando adulto. Aí outras falavam pra mim, ele vai ver que ele tá ficando louco. E eu assim, eu chorava, porque ele estava ficando um cão estranho para mim. Eu não podia mais chegar perto dele, dar cheirinho nele. Às vezes eu chegava perto dele, ele me estranhava, sabe? Então foi assim triste aquela época, porque ele estava me estranhando mesmo. Ele ficou me estranhando.
E aí eu falei, meu Deus do céu. E assim, eu conheço vários passeadores, vários treinadores, porque eu sou uma pessoa comunicativa, conheço todo mundo da região, mas eu estava um pouco hesitante, assim, né? Aí eu pedi para o universo uma pessoa, falei, ai meu Deus, eu preciso de uma pessoa, da pessoa certa, para me resolver essa questão do Joca. Aí um dia eu tava passeando, saí assim para passear e era uma complicação para pôr essa coleira. Só meu marido que colocava a coleira. E aí quando meu marido ia trabalhar e tal, aí eu tinha uma maior movimentação para colocar a coleira e se ele saísse antes, nossa, era um negócio. Foi complicado para mim. Aí tinha uma pessoa, um amigo assim, que gostava muito do Jó e estava sabendo de todo o caso. Aí ele veio com esse cartão, né? Que era você. E aí na hora eu falei, nossa, é essa pessoa. Porque eu tinha falado, pedido para o universo, assim, dias antes, ele veio no dia seguinte, assim, muito rápido. Eu falei, vou ligar na hora. E aí eu liguei para você e foi muito legal, porque você foi muito atenciosa. A gente ficou um tempão conversando. E você já me esclareceu um monte de coisas rapidamente. E aí foi muito legal, assim, logo de início já foi muito legal. E me fala, até esse amigo que me indicou para você, esse colega, até ele, o Joca começou a ficar reativo até com ele, tipo, ele gostava dele, né? E aí ele começou a estranhar, não foi também? Foi. Ele ficou reativo com o seu Carlos, ficou reativo com ele e ficou reativo com algumas pessoas, que foi o que realmente me fez procurar ajuda, porque eu falei, ele era uma pessoa, o Jó, uma pessoa, era um cão que qualquer pessoa podia colocar a mão nele, na rua, qualquer estranho podia colocar a mão nele, sem cheirar, sem nada, podia já enfiar a mão assim na cabeça dele, que ele gostava, ele até estufava o peito para receber carinho. E se ele não recebesse o carinho, ele ficava até desenchavido, assim. Ele sempre gostou de receber carinho na rua de estranho. Ele estava totalmente habituado com isso. Uhum. E gostava. E aí eu comecei a reparar que ele estava estranhando isso. Ele estava ficando um pouco incomodado com esses carinhos e com essas pessoas que vinham fazer carinho nele, porque Sharpei é um cachorro fofinho que as pessoas vêm mexer, vêm querer, né? Ele estava estranhando, eu falei, nossa, realmente o comportamento dele mudou. E aí eu realmente não sabia o que estava acontecendo, se era porque ele estava mais velho ou o que estava acontecendo, né? E aí foi o momento de procurar ajuda. Bom, aí foi assim que você foi percebendo, né? Tanto a questão da coleira, é até importante falar, né? O Joca só faz as necessidades fora de casa. Então, assim, não sair com ele não era uma possibilidade, porque o Joca só faz xixi e cocô na rua. Então, ele tinha que passear e você tinha que passar por todo esse estresse de estranhamento, de estresse com a guia e com a coleira, e todo esse processo aí que o Joca passou e que vocês passaram e que foi bem intenso. Ele começou a ficar então agressivo assim, reativo com pessoas, né, estranhar, a coleira, né, alguns toques de vocês, né, que vocês faziam nele, algumas manipulações. Tá. Na verdade, foi mais dirigido a mim, com meu marido não. Foi bem pontuado comigo. Na manipulação assim de curativa, essas coisas, na verdade sempre teve um pouco que isso já era um trauma lá do início, desde o colírio, né? Então nunca foi muito fácil essa questão de curativo, de limpar ouvido, essas coisas todas com ele não é muito fácil. E ele até é um cachorro bem forte e ele se manteve, vamos dizer assim, ainda
positivo, ele conseguiu ainda controlar todas as associações, porque dentro desse cenário dava para se esperar um cão extremamente agressivo, né? Porque desde os 3 meses passando por uma série de processos traumáticos com pessoas e com cães, era até para ser um quadro ainda pior, né? Então, ainda assim, o Joca conseguiu ter um certo um controle da reatividade, porque o caso poderia ser muito pior. E aí, Regina, como foi o início de treino? Como você se sentiu? Quais foram as primeiras descobertas ao longo do treino? Bom, eu já fiquei bem mais calma com a nossa conversa no telefone, quando você já me falou que se tratava realmente de um trauma, que não era que ele estava ficando bravo. Isso já me acalmou muito, porque não me agradava a ideia dele estar ficando bravo, né? Ou louco, sei lá. Tá, a ideia, a sensação que te dava, o seu medo era de que você estava falando de um caso descontrolado, assim, de um caso que não tem o que fazer. Me desagradava a ideia, a possibilidade de, bom, não vou poder consertar isso, né? Uhum. Se ele tá ficando bravo, ou se ele tá ficando com algum problema neurológico, sei lá. E aí foi muito bacana o treino, porque logo na primeira semana que você veio, na primeira semana ele já deixou colocar a coleira, né? Então isso assim foi maravilhoso para mim, porque era um parto para colocar a coleira. E logo eu nem imaginava que seria tão rápido. Logo na primeira semana eu já consegui colocar a coleira. Eu tinha assim um pouco ainda de aquele receio assim, porque às vezes ele, como é que eu posso dizer, tinha uma certa resistência, não era tão suave como nos velhos tempos. Ele mostrava uma certa resistência, mas ele estava deixando colocar, né? De qualquer forma, ele estava deixando colocar. Então, isso já me deixou muito mais confortável. No início, o que eu achei, assim, os treinos para nós leigos, né? Às vezes eu ficava imaginando assim, pô, que será que esse treino, às vezes a gente pensa assim, o que um treino como esse, de às vezes pegar, falar para sentar, alguns comandos, né? O que esse comando pode ter a ver com isso, né? Às vezes a gente pensa assim, né? Uma pessoa leiga pensa, o que esse comando vai poder me ajudar com isso? Mas é claro que eu fiz exatamente o que você estava mandando, né? E logo de cara ele já deixou colocar a coleira. E aí você falou assim para mim, olha, logo no início você falou assim para mim, olha, demora, né? Mas o que eu acho é que não demorou, não. Eu acho que não demorou, mesmo porque você vê, ele tem 4 anos. E muitas pessoas falavam para mim, ai, cachorro com 4 anos, nem tem mais jeito, né? É super difícil treinar cachorro com 4 anos. E eu acho que depende muito, assim, de nós mesmos, né? Da competência da adestradora, obviamente. E do nosso esforço, porque o Joca é a prova disso. Quanta evolução que eu vejo nele. E porque ele não me obedecia, eu saía com ele e muitas vezes ele não queria voltar para casa, né? Era super complicado. Essa parte é importante a gente falar, né? Imagina, um cachorro de quê? Quase 30, Rê? 25 quilos? Ele tá, acho que com uns 28. 28. Não querer voltar
E a gente faz o quê, né? Porque na verdade eu achava tudo bonitinho, então eu fui acostumando, achava bonitinho ver ele cheirando as coisas e deixava ele cheirar, deixava ele, ai que gracinha ele cheirar aquilo, ai que gracinha ele cheirar aquilo, e fui deixando, e aí ele foi crescendo, 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 e ele foi acostumando a cheirar puxar. O que ele queria, a me puxar, e aí ele passou a comandar o passeio. De manhã, tudo bem, eu até não me importava muito, né? Paciência. Ele ia me levando no passeio. Só ele te levava para passear, né? Ele ia me levando no passeio. Mas à noite era super complicado. Tanto pela questão de tempo, que ele não queria voltar, como pela questão, às vezes, do trajeto. Às vezes era um lugar que eu não estava mais afim de ir à noite, porque uma coisa é de manhã, outra coisa é à noite. E aí, às vezes, eu tinha que chamar meu marido para me pegar, porque, sabe, ele é forte, então eu tinha que parar num lugar, ficar parada, porque não tinha jeito, não adiantava. Ele era muito resistente e ele fazia de um jeito, ele virava o corpo assim, ia indo de ré, era super complicado, não tinha jeito. E o medo de sair a coleira, né? Porque ele ele sempre usou uma coleira de pescoço normal, né? E aí ele fazia um movimento que a gente não podia nem forçar, porque ele podia sair, né? Então ele escapou 2 vezes. Nossa. Ele escapou 2 vezes dessa coleira, mas eu também nunca usei uma enforcadora, porque quando ele era pequenininho, eu cheguei a usar a enforcadora. E ele escapou também, porque eu sou ruim de usar a enforcadora, porque você tem que usar uma certa tensão, e eu não sei, eu acho que eu deixo meio frouxa, e ele também sabia fazer um movimento com a cabeça, que ele escapa. Ainda bem que você nunca usou, ainda bem. Bom, né? Eu não consigo usar. E aí, enfim, eu só usava a outra, que ele conseguia escapar também. Porque a gente, né, não quer apertar demais quando focar o cachorro. Enfim, ele escapava, né? Uhum. E aí, como que foi em relação ao treino? Como que foi esse progresso dele com os treinos? Quais foram as primeiras conquistas? A primeira foi a de conseguir colocar a coleira, né? E aí, como que foram os passos aí de transformação do Joca, até de vocês como tutores? Então, essa questão da coleira foi muito rápida, como eu disse, foi em uma semana. Essa questão do passeio, dele me obedecer para voltar para casa, eu também achei que foi muito rápido e foi assim um processo até de uma certa forma que de repente aconteceu, vamos dizer assim, sabe? Então eu sou muito metódica, eu sou uma pessoa metódica, então eu faço, né, os treinos, tal, fui fazendo os treinos que você sempre ia me ensinando, então a cada semana ia acrescentando cada treininho, e aquilo que eu falei, né, que às vezes a gente pensa, nossa, engraçado, para que será esse treino? Só que daí, à medida que você vai fazendo determinado treino, você vai entendendo o porquê daquilo, né? Então, isso que é legal salientar, porque às vezes um treino que você pensa como leigo, mas para que isso? Aí, quando você vai percebendo a evolução do cachorro, você vai entendendo o porquê daquilo. Você vai entendendo, o cachorro começa a te mostrar o porquê daquilo. Se você observa o cachorro, eu sou muito observadora, eu observo meu cachorro. Aí você vai entendendo o porquê. O Joca me mostrou o porquê. Essa questão mesmo dele me obedecer, do voltar, né, de me obedecer e voltar a fazer o caminho que eu queria,
Foi num desses treinos, desses comandos, que foi ensinado para mim. E às vezes a gente acha, mas será? Para que isso? E no início a gente fazia com petisco, mas depois não precisou mais, porque ele já estava fazendo sem o petisco, né? Ele já. E hoje ele faz, ele não preciso mais. E hoje, um passeio que às vezes era super longo à noite, porque ele queria que fosse longo como o passeio da manhã, não é mais. Ele já assimilou que é um passeio da noite, é mais curto, ele já me obedece. Quando eu falo, vamos voltar daqui, ele já volta, entendeu? E não demorou, na verdade não demorou, foi rápido. De repente, com aquele comando que foi dado, foi rápido. Então quer dizer, cachorro de 4 anos vai demorar. Não demorou, foi rápido. E foi rápido, Rê, né? Vou até aqui frisar, foi rápido porque, como você falou, você é bem metódica e as objeções em relação por que isso, porque aquilo é super normal, mas tem tutor que às vezes não enxerga essa importância e não faz, porque fala, não é esse o meu problema, né? Uma das grandes questões que a gente luta aí para conseguir esclarecer cada vez mais é que tudo tem um sentido, né? Os comandos, a comunicação, né? Você construir comunicação. E a gente fez até poucos trabalhos no sentido focado no problema, né? A gente não tava... Muitas pessoas falam, mas como você vai resolver o passeio sem passear? Como você vai resolver a agressividade sem o cachorro estar agressivo? Mas não é assim que se resolve. A gente tem toda uma construção por trás para estabelecer autoconfiança, relacionamento, conexão, comunicação, e isso vai sendo extrapolado para outras áreas, e as áreas desafiadoras com nossos cães, que a gente fala, nossa, e como você disse, parece que de repente uma coisa mudou, né? Então o Joca, que era extremamente motivado a empacar na rua, ele começou a escutar o vamos e voltar. Isso tudo porque foi construído fora da situação estressante. Você fez os treinos todo dia, você sempre anotava, me relatava os avanços e essa consistência e conseguir fazer treinos. Então, quando a gente fala, nós profissionais falamos assim, não adianta você vir com um problema e querer que a gente resolva só esse ponto e te fale uma fórmula mágica para uma coisinha. Não existe essa fórmula mágica, existe uma série de atividades e processos de construção que vão sim fazer com que seja quase mágico, mas a magia está na consistência do tutor, tá em conseguir aplicar isso na rotina do dia a dia. E assim que eu vi o Joca evoluindo em muitos pontos, surpreende até o profissional, porque a gente também é pego de surpresa com os avanços, porque a gente está treinando o cachorro e ele começa a se sentir mais confiante por si próprio, e ele começa a dar sinais de melhora e sinais de obediência, de como a gente perde o controle do quão é positivo para o cachorro essa troca, né? E aí, em relação à reatividade dele, ele também, nessa questão, foi um processo que ele foi melhorando, tanto na questão de ficar super nervoso quando um cachorro passava, né? Isso é uma coisa que ele está cada vez melhor, de ficar latindo e ficar muito nervoso. E em relação às pessoas também, ele tá assim, praticamente o Joca que ele era. Na Cobase, quando a gente está lá, ele, logo assim, no início da reatividade dele, quando tudo aconteceu, ele que sempre brincou com todas as pessoas lá, né, ele começou a ficar, acho que com aquelas pessoas uniformizadas ali dentro daquele local de cachorro, ele começou a ficar, assim, né, latir, ficar, e não podia mais, as pessoas não podiam mais se aproximar. Agora tudo passou, e também foi assim. De repente,
Passou. Agora ele está tranquilo. E na rua também. Ele não está mais com aquela coisa de meio que rosnar, né? Ficar. Mas assim, eu ainda tenho um cuidado, né? Eu ainda gosto de ter um cuidado, porque ele é um cachorro com bocão, um cachorrão. Então eu prefiro ter um cuidado, né? Mas ele praticamente tá o Joca de antes. Ele foi melhorando muito com todos esses treinos e o que a gente percebe, o que eu percebo é que todos esses treinos, o cachorro gosta de treinar, né? É isso que eu percebo. Ele gosta de treinar, o cachorro gosta de ter essa atividade. É a escolinha, é o exercício, é a motivação, a brincadeira. Eu acho que faz bem para a cabeça dele, deixa ele calmo, desestressa. Eu acho que vai desestressando, sei, é uma série de coisas, porque realmente foi isso que foi acontecendo. Ele foi ficando mais calmo, aquela agressividade que ele ficou por causa do trauma foi passando. Tem algumas coisas que eu ainda tenho que ter cuidado, por exemplo, se uma pessoa estranha derruba uma coisa perto dele, vai abaixar, não pode, porque ele ainda tem assim, algumas coisas que ficaram gravadas. Mas ele gosta de fazer amizade com as pessoas. Então, atualmente, não tem mais aquele problema de vir, chegar, fazer amizade, entendeu? Tudo isso passou do início, dele rosnar e tudo. Ele já voltou a ser o Joca de antes. Ai, que bom. Esse é um processo, a reatividade. É bom falar que é um processo para a vida, né? A gente treina, a gente melhora, a gente consegue grandes avanços. É importante a gente entender que é um processo para a vida, né? Quem é um tutor de cão reativo, eu acredito que qualquer tutor, na verdade, mas é que os tutores de cães que desenvolveram qualquer reatividade, eles têm aí esse pedido aí muito mais latente pelo treinamento constante. O treinamento constante é bom para todos os cães, mas os cães reativos eles necessitam, é essencial para conseguir sempre estabelecer autoconfiança, e a gente consegue melhorar muito o cão, mas a gente sempre tem, como você falou, uma coisinha ou outra que é um desafio para a gente continuar sempre trabalhando, né? O trabalho nunca acaba, os desafios nunca cessam, mas o progresso também não. O progresso é sempre contínuo e quando você olha numa faixa de tempo curta, você vê como transforma, né, Rê? E o nosso trabalho também, pessoal, né, do tutor. Uhum. Eu também fui percebendo que muitas vezes eu ficava nervosa, tensa, quando chegava um cão sem coleira. Eu fui percebendo algumas coisas em mim também, né? O quanto eu ficava nervosa com o cachorro sem coleira. Hoje em dia eu fico mais calma, né? Eu sei me proteger melhor atualmente. Eu aprendi a me proteger melhor. Mas a gente vai aprendendo tudo isso, né? A ficar mais calma. Porque se eu fico muito nervosa, ele também já vai ficar. Né? Outro dia eu estava na Cobase, chegaram 2 cachorros sem coleira, só que eu estava conversando com eu estava bem na escada, só que eu estava conversando com uma amiga minha e eu não vi esses cachorros chegando. Então eu estava extremamente tranquila. Só que eu estava com aquele meu pauzinho que eu tô sempre, né, para poder afastar os cachorros. E na hora que eles chegaram, e daí na hora que eu vi, eu afastei com toda a calma do mundo. O Joca ficou calmo, porque eu afastei com toda a calma do mundo
E aí eu aprendi também a ter essa calma, afastar com calma, sempre com calma. Porque é óbvio que depois dele ter sido atacado e levado esses pontos, já teve aproximação umas 7 vezes de cachorro, tá? Não é que nunca mais aconteceu. Já tiveram várias aproximações de cachorro que eu tive que me defender, tá? Por isso que eu ando com esse pauzinho e tenho que dizer que tem até um conhecido meu que também foi atacado esses dias, o cachorro dele foi atacado, e ele também está andando com esse pauzinho, porque você vê que não sou só eu, né? Esse pauzinho é tipo um cajado, né, Rê? Que ajuda, de certa forma, é como se fosse uma extensão do braço, então ajuda a gente a afastar mais os cães ou até assustar para ele não se aproximar. Não é para bater. A gente dá um sinal de alerta dele de afasta, né? Então, é só para afastar, porque com o braço não tem como afastar. Então, com esse pauzinho você afasta eles, porque os cachorros, você se coloca na frente do seu cachorro e com esse pauzinho você consegue afastar melhor. De outra maneira, fica bem mais difícil, né? Porque o cachorro ele vem focado, quando eles vêm para atacar, eles vêm bem focado nessa decisão, né? Para atacar. E então é isso, a gente precisa se trabalhar bastante também, para estar calmo, para estar tranquilo, né? Para a gente também progredir, para a gente também se perceber, né? Como que a gente tá, se a gente está sereno, como é que a gente está. Se a gente está com medo, se a gente não está, se a gente está passando alguma coisa para ele, porque qualquer coisinha ele já percebe rapidamente, né? É isso que eu fui percebendo, que às vezes a gente acha que não tá, só que a gente tá. Foi isso que eu aprendi. Tinha vezes que eu achava que eu não tava, só que eu tava. Foi isso que eu fui aprendendo, entendeu? Eu melhorei nisso. a gente percebi. Mas eu tava. Você é um trabalho também pessoal nosso, né? De tirar nossos traumas também. Tanto acontecimento, é uma carga muito forte, é uma responsabilidade que a gente tem de proteger nosso cão e proteger a confiança dele, que a gente está tentando reestabelecer. E a gente tem esse compromisso de, como você falou, né? Calmo, porém atento, né? E é um processo essencial também de treino, porque eu costumo falar que a guia é como se fosse o nosso cordão umbilical com o cachorro. Se a gente tensiona ou pressiona, ou a gente fica tenso e a gente comunica isso pela guia, e isso vai passar pela guia como se fosse um canal de condução, então toda a tensão vai transmitir, vai chegar para o cachorro em mais tensão, e ele vai responder essa tensão, então realmente, muito bem dito, é um processo fundamental. Rê, eu queria te agradecer, muito obrigada por esse papo, é um prazer poder falar com você, é um prazer atender você e o Joca, são dois queridos, eu tenho a honra de participar desse processo. Eu agradeço você pela confiança e por essa oportunidade de lidar com pessoas e cães tão especiais como vocês. Eu que agradeço, querida. Então tá bom. Especial no nosso avanço aqui. Muito obrigada, Rê. Obrigada, pessoal que está assistindo ou está ouvindo o videocast com a Regina, contando a história do Joca. E a Regina, a gente vai ter mais um episódio com ela sobre o reiki, e vocês podem acompanhar ou no nosso canal do YouTube ou no podcast da Pet Coaching. Vocês vão poder acompanhar a segunda parte onde ela fala sobre reiki. Até mais!